pecado, iniquidade e transgressão do mundo inteiro já está resolvido em Cristo, sendo a pessoa da igreja ou não, sendo evangélico ou não. E você fala, essa graça que vocês ensinam dá liberdade à pessoa para viver no pecado. E isso é coisa de quem não conhece o evangelho. Vamos lá. Então, o que é a transgressão? É quando eu cometo um pecado de caso pensado, é algo deliberado, premeditado, programado. Hoje eu vou fazer, amanhã eu vou fazer. O cara foi lá e fez. Mas com relação então à transgressão, 2 Coríntios 5, 18 e 19 está escrito assim: Deus estava com Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Reconciliou e nos deu o ministério da reconciliação, e não imputando mais aos homens as suas transgressões. Imputar é colocar na conta. As transgressões dos seres humanos não são mais colocadas na conta do ser humano. Foi colocado na conta de Cristo. Está lá, 2 Coríntios 5, 18 e 19. E quando ele fala o mundo, ele não está falando o planeta. Ele está falando as pessoas do mundo. Ou o planeta comete alguma transgressão. Ok? E o pecado? Vamos lá. O que é o pecado? Pecado é tudo que me prejudica. Tudo que me prejudica é pecado, eu estou prejudicando só a mim. Agora, se o meu pecado prejudica a mim e a mais pessoas, quanto mais pessoas o pecado prejudica, mais grave ele é. E está resolvido também o problema do pecado? Tá. 1 João capítulo 2, versos 1 e 2, o seguinte: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se você pecar, temos junto ao Pai um advogado, Jesus Cristo justo. Ele é propiciação pelos nossos pecados. Não só pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Ok? Então vamos lá. O que é propiciação? Há 2000 anos atrás, quando um Deus estava irado, alguém tinha que atender às exigências desse Deus para ele não derramar a ira dele sobre a população. Cristo veio e atendeu às exigências de Deus com relação ao pecado do mundo inteiro. Quando João fala assim, ele é propiciação pelos nossos pecados, ou seja, ele atendeu à exigência de Deus pelos nossos pecados, ele está falando da igreja, mas ele diz assim, não só pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. O crente não enxerga isso. A obra de Cristo resolveu perante Deus o problema do pecado da igreja e do mundo inteiro. Está resolvido, ok? A iniquidade, o que é a iniquidade? É contrário de equidade. E quando se fala de equidade, fala-se de equilíbrio. Equidade é equilíbrio, ok? Tudo que é injusto, que não tem a balança da justiça, que não tem equilíbrio, é injusto. Você rala o mês inteiro, trabalha o mês inteiro. Eu vou na sua casa e roubo o seu dinheiro. Entendeu isso aí? Não foi injusto, não é? Você tenta ser um bom pai e tal, e seu filho apronta com você, né? Pô, mas isso não é injusto, eu dou o meu sangue pelo meu filho, ele apronta comigo. Isso não é injusto, isso é iniquidade. Qualquer coisa fora do equilíbrio é iniquidade. E Isaías 53, 6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas sem pastor, mas Deus fez cair sobre ele a iniquidade do mundo inteiro, não só de quem aceitou Jesus, não só de quem frequenta a igreja. Duas coisas que eu vou te falar. Isso está falando, está resolvido, então está todo mundo salvo, é hipergraça? Não. Já tem gente no inferno? Já. Mais gente vai para lá? Vai. Mas o inferno não é o que a religião ensinou, o que nós aprendemos, ok? Segundo, então se é desse jeito, eu vou viver deliberadamente na prática do pecado. Isso é coisa de gente que não entendeu o evangelho, ok? Paulo vai falar em Romanos 6, que diremos, pois, viveremos nós no pecado? De modo nenhum. Como vamos viver no pecado, nós que já morremos para ele? Entende? E outra coisa que o próprio Paulo vai dizer em Coríntios, que o amor de Cristo nos constrange. Não, querido, quanto mais eu aprender a verdade sem ficar pecado, iniquidade, transgressão, inferno, o diabo vai te pegar, você vai perder a salvação, não. Quanto mais eu conheço a verdade, mais a verdade me liberta. Quanto mais eu me aproximo da luz, mais eu me afasto das trevas. Quem tem esse pensamento, já que está resolvido, eu vou viver desgraçadamente, deliberadamente no pecado, nunca entendeu o evangelho. O evangelho não entrou nele e ele não entrou no evangelho. Ele é uma pessoa que foi adestrada a parar com alguns pecados, como todos nós, continua com a maioria dos pecados, entendeu? Iniquidade, pecado e transgressão do mundo inteiro está resolvido na obra de Cristo. Como a obra de Cristo atingiu
todo mundo, sem ninguém ter que fazer nada. A obra de Cristo atingiu todo mundo, sem ninguém ter que fazer nada. Essa é a graça, vocês não têm que fazer nada, Cristo já fez. Isso não é margem ou desculpa para você viver deliberadamente na prática do pecado. Quem entende o Evangelho não tem prazer na prática do pecado, entendeu?